Olá, você que acompanha o conteúdo da Sempre Editora na Rádio Super, no portal e também no jornal O Tempo. Eu sou Pedro Augusto Figueiredo e estou aqui com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que vai se encontrar com o governador Romeu Zema na cidade administrativa. Ele está acompanhado da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, e também do presidente do partido em Minas Gerais, o deputado federal Igor Timo. Moro, agradeço a entrevista e já emendo uma pergunta. Por que o senhor pediu esse almoço com o governador Romeu Zema? Tudo bem, Pedro. Primeiro, um cumprimento a todos que nos ouvem em Minas Gerais. Um grande prazer. Eu estive algumas vezes aqui como ministro e é sempre um prazer retornar a Minas Gerais. Olha, nós precisamos conversar com todas as pessoas. Eu me filiei recentemente ao Podemos e nós queremos construir um projeto consistente que envolva controle da inflação, combate à pobreza, retomada do desenvolvimento, combate à corrupção, que é algo também essencialmente importante para o país. E nós temos conversado com vários partidos, com vários agentes políticos. E não poderíamos deixar de vir a Minas Gerais, da relevância do Estado para o país, e falar com o governador. O senhor é pré-candidato à presidência da República. Há um desejo de uma eventual aliança com o governador Romeu Zema para as eleições do ano que vem? Ele que vai tentar a reeleição aqui em Minas? A ideia é que nós temos um longo tempo até a reeleição. Até a eleição em outubro do próximo ano. Nós temos que conversar os problemas do país hoje. O que a gente vê hoje nas ruas, pessoas até passando fome, com dificuldades econômicas. Então tem muito tempo até as eleições. Nossa prioridade é discutir essas questões. Ontem, inclusive, eu estive no Senado, juntamente com os senadores, apresentar uma posição a favor do aumento do Auxílio Brasil e do Bolsa Família no Congresso Nacional, mas sem fazer aquele rombo fiscal que vai levar ao aumento da inflação, ao aumento dos juros e a uma provável recessão no país. Recessão significa, na prática, as pessoas têm que saber que é o aumento do desemprego e a diminuição da renda das famílias. Então nós nos posicionamos ontem sobre isso, como pretendemos nos posicionar sobre todos os temas relevantes. E, além disso, o nosso foco principal é a construção desse projeto. Conversar com as pessoas em Minas Gerais, incluindo o governador Zema, é fundamental para ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que elas estão pensando sobre essa situação. Minas Gerais é um dos estados em que o Podemos tem o melhor desempenho no Brasil. E além disso, o deputado federal Igor Timo me disse na semana passada que para ganhar o Brasil tem que ganhar Minas Gerais. Como que o senhor vai fazer, se o senhor for candidato, para convencer os mineiros a votar no senhor? Eu acho que o deputado Igor Timo está certo. Minas Gerais é um estado central, não só geograficamente no país, mas é um estado da máxima importância, porque ele tem uma mistura de várias partes do país e reflete muito a média da população brasileira. Claro que Minas tem a sua identidade própria, né, e o povo mineiro é muito orgulhoso dessa identidade, com razão, mas ele acaba sendo, vamos dizer assim, um apanhado de tudo que se encontra no Brasil. Como que nós queremos fazer isso? Nós não queremos enganar ninguém, normalmente com a verdade. Né? Existe muita gente hoje por aí que mente, mentem hoje sobre a Lava Jato, sobre o que aconteceu, dizendo que não houve corrupção na Petrobras, o que é um absurdo. Todo mundo sabe que houve grande corrupção e a Petrobras foi quase saqueada. Mentem muitas vezes pelas razões das quais eu saí do governo atual. Eu saí porque estavam desmantelando o combate à corrupção. Então, nosso primeiro compromisso é com a verdade. Né? Pelo menos alguém falar a verdade durante o próximo ano. 2, nós queremos construir esse projeto consistente e apresentar para as pessoas. Nós estamos começando a construí-lo, estamos chamando especialistas de várias áreas. Na área da economia, nós recentemente anunciamos o nome do Afonso Celso Pastore, que é um dos maiores economistas em educação e segurança pública. E o que a gente quer fazer? Quer circular o país, inclusive vamos voltar aqui a Minas Gerais, a várias cidades, para apresentar esse projeto para as pessoas, buscar convencê-las. O que eu acredito que faz a diferença? Você ter um discurso direto, você ter um discurso franco, você falar a verdade e você apresentar para as pessoas o que você pretende fazer. Não vamos negar que o país passa por grandes dificuldades. Para a gente retomar a trilha do crescimento, do bem-estar e da prosperidade, tem muito a ser feito. Mas você não consegue fazer isso enganando as pessoas, como se fez muito no passado.
e como se faz muitas vezes agora dentro do atual governo. Então, só para esclarecer, da Minas Gerais, o senhor também roda o Brasil apresentando esse projeto, construindo esse projeto que o senhor pretende apresentar possivelmente nas eleições do ano que vem? É nossa responsabilidade deixar claro o que significa esse projeto e ouvir as pessoas. Qualquer projeto tem que ser aberto à opinião das pessoas. Então, muito mais importante do que muitas vezes você falar, você buscar impor, é você ouvir o que as pessoas querem, o que elas entendem como necessário. A inflação está muito alta, as pessoas estão com dificuldades até mesmo para comprar alimentos. Quando vai num posto de gasolina, então, a pessoa muitas vezes leva um susto, né? Começa a pensar se vale a pena mesmo ter um carro. Então, você tem que trabalhar essas dificuldades e apresentar respostas consistentes, medidas consistentes para essas pessoas. Agora, também é importante destacar, e esse acho que é um diferencial, que o nosso projeto que nós estamos fazendo é um projeto fundado, em princípio, a gente rompeu com a prática da corrupção. Quem praticava corrupção no passado, roubava os cofres públicos, ficava impune, não sofria nenhuma consequência, e a gente viu na Lava Jato que aquilo foi alterado, né? Muitos criminosos foram julgados e foram presos por uma questão de justiça e também para evitar que aquilo continuasse. Depois também no Ministério, nós sempre tivemos um compromisso com a integridade, né? E é isso que o povo brasileiro também quer. As pessoas querem lideranças que sejam honestas, não só que falem a verdade, mas que sempre façam a coisa certa. Então esse é um compromisso também no nosso projeto. As pessoas conhecem o senhor pelo trabalho no combate à corrupção, mas muita gente ainda não sabe o que o senhor pensa sobre outros temas. O senhor, durante a nossa entrevista aqui, já deu algumas pistas, mas queria esclarecer. Por exemplo, o que o senhor defende em termos de economia? Eu tenho uma visão liberal da economia. Eu acho que a iniciativa privada é o grande motor do desenvolvimento do país. Se a gente for verificar o que acontece em outros países, os países mais desenvolvidos, que a gente chama de livre mercado. Claro que livre mercado não significa que o Estado deve se omitir. Nós temos no Brasil grandes problemas relacionados a desigualdades sociais. Nós temos ainda situações de pobreza que nós deveríamos ter como intoleráveis. Então o Estado tem um papel importante em, por exemplo, combater a pobreza, reduzir a desigualdade, providenciar serviços de educação, saúde, segurança pública de qualidade. Por exemplo, as escolas. As pessoas querem ter escolas públicas de qualidade. O que as pessoas querem ver nas escolas? Internet, tecnologia. As pessoas querem ter um futuro melhor para os filhos dela e para os filhos dos seus filhos. Ou seja, nós precisamos ter um Estado que atue com eficiência. E há muito a fazer nesse cenário ainda aqui no Brasil. Então, eu sou um defensor, sim, do livre mercado. Nós temos que confiar na criatividade, no poder de inovação e no empreendedorismo dos brasileiros, mas, por outro lado, nós temos que ter também políticas sociais consistentes. Já há alguns anos se fala muito na necessidade de se fazer uma reforma administrativa e também uma reforma tributária, mas isso ainda não foi feito. O senhor defenderia essas reformas também? Perfeito, claro que nós temos que discutir daí os detalhes. Reforma tributária, todo mundo fala, precisa simplificar. Passou 4 anos, quase 4 anos, vamos estar no 4º ano desse atual governo, ele entrou falando que ia fazer reforma tributária, essa era uma das promessas lá em 2018, não fez nada. O sistema tributário continua absolutamente confuso, o empresário tem dificuldade em saber quanto que ele tem que pagar, e quando ele faz esse... Quem é assalariado vê lá na sua folha de pagamento o quanto é descontado do salário dele, né, para o governo. Então nós temos uma carga tributária muito significativa, nós temos que ter uma reforma tributária para simplificar e permitir as condições necessárias para reduzir essa carga tributária no futuro, tirar, né, o peso do Estado das pessoas da atividade econômica. Isso precisa ser feito. Reforma administrativa tem sido discutido muito em redução de custo, né, dos desperdícios, dos privilégios. Sim, desperdícios e privilégios nós temos realmente que cortar. Mas, por outro lado, o cidadão quer um serviço público eficiente. Não tem como ter um serviço público eficiente tratando mal os servidores. Então, o servidor público não pode ser tratado como vilão dessa história. Ele tem que ser valorizado. E dentro da carreira administrativa, você tem que prestigiar quem tem mérito, quem trabalha e quem faz o seu trabalho com esforço. E você tem mecanismos para estimular
aqueles que muitas vezes se perderam nos meandros da burocracia e hoje estão totalmente estimulados a poder fazer melhor o seu serviço. Ou seja, precisa sim de reforma administrativa. O objetivo principal é tornar o Estado mais eficiente, estimular o bom trabalho dos bons servidores. Perfeito. O STF declarou o senhor suspeito e anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Como é que o senhor avaliou essas? E também, qual a expectativa do senhor em enfrentar o ex-presidente nas eleições do ano que vem? Como é que o senhor acha, como é que o senhor projeta esse embate? Eu nunca tive nenhuma questão pessoal com o ex-presidente. Eu fiz o meu trabalho como juiz, apliquei a lei, avaliei as provas, considerei os fatos. E vamos destacar aqui que a sentença não foi minha só. O tribunal em Porto Alegre, 3 magistrados profissionais confirmaram a minha decisão. Magistrados muito sérios. Depois, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, igualmente, a adesão foi confirmada por 5 magistrados. O ex-presidente foi condenado também em outros processos, por outros juízes. E tem um fato que é inegável. As pessoas sabem disso. As pessoas conhecem a verdade. As pessoas sabem que a Petrobras foi saqueada durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Tanto porque ela foi roubada, porque também ela sofreu uma má gestão econômica. E antes disso, nós tivemos lá o escândalo do Mensalão, que foi julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E o que disse o Supremo Tribunal Federal naquela época, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa, também um magistrado de absoluto profissionalismo e competência, que havia um esquema profissional de compra de voto em favor do governo federal do Partido dos Trabalhadores. Então esses escândalos de corrupção não foram invenção do Supremo ou de quem trabalhou na investigação do caso da Lava Jato. Foram reais. As pessoas sabem disso. Milhões de brasileiros saíram às ruas para protestar contra a corrupção em 2015 e 2016. Eu tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas lamento essa decisão. Acho que foi um erro judiciário. Claro que a gente não pode, por conta disso, passar a atacar o Supremo ou atacar os ministros. Tem excelentes ministros lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal é uma pessoa absolutamente séria, o ministro Luiz Fux. Mas a gente lamenta que houve esse retrocesso no combate à corrupção. Mas, ao invés de ficar chorando isso e reclamando, o que tem que fazer? A liderança do país, isso deveria ser assumida pelo presidente, deveria recolocar o Brasil nos trilhos. Dizer, olha, nós temos um compromisso com o combate à corrupção. Né? Se foram cometidos alguns equívocos recentes pelo Congresso ou pelo Supremo e enfraquecer o combate à corrupção, nós temos que mudar isso. Então vamos apresentar projetos de lei, vamos mudar a Constituição para corrigir o que tem que ser corrigido. Porque o combate à corrupção é essencial para a prosperidade, porque isso evita desvio de dinheiro público, tomando decisões corretas e não decisões pensando em oportunidades de obter suborno. Ou seja, não adianta a gente ficar se lamentando, a gente tem que construir soluções para essas dificuldades. O senhor foi ministro do governo Bolsonaro, mas acabou rompendo no ano passado. Hoje, quem lidera as pesquisas são o ex-presidente Lula e também o Bolsonaro. Num eventual segundo turno, claro, o senhor vai trabalhar, eu imagino, para estar nesse segundo turno. Mas se o senhor não estiver, o senhor já sabe em quem o senhor vai apoiar, Lula ou Bolsonaro? Como eu disse, Pedro, a nossa grande preocupação hoje é construir um projeto e apresentar à sociedade brasileira, à população brasileira, né, e tentar conseguir a confiança da população brasileira. Isso é o fundamental para nós. Ter uma jornada baseada na verdade, num projeto consistente, resultados venham. Então não fico antecipando o que vai acontecer em outubro do próximo ano, quem que vai estar ou quem que não vai estar em segundo turno. Eu acredito na consistência do nosso projeto, não só por minha conta, mas porque nós estamos reunindo muitas pessoas boas. Nós estamos com o Podemos, nós estamos chamando outros partidos, nós estamos conversando com especialistas e falando com a sociedade brasileira. Então o que importa é isso, é a jornada, fazer uma jornada correta, com verdade, com consistência, e com isso acredito que nós conseguiremos a confiança da sociedade brasileira. É isso que importa. O que os outros vão fazer, como é que vai estar isso daqui a alguns meses, isso não é, a gente não pode fazer exercício de adivinhação. Perfeito. Muito obrigado, Moro, pela entrevista e abraço ao ouvinte e
reiterar aqui o prazer em estar em Minas Gerais. Este foi o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também ex-juiz da Lava Jato. Você pode acompanhar essa entrevista que ficará disponível no portal O Tempo e também nas redes sociais. A entrevista também estará na edição do Jornal O Tempo desta quinta-feira.